A gente está de volta ao Bom Dia Responde, que hoje tira dúvidas sobre aposentadoria, especialmente de pessoas com deficiência. Ao vivo, conversamos com o advogado previdenciário Fábio Chaves. Doutor Fábio, tem a pergunta da Ludmila, diz que tem uma patologia que não é considerada deficiência, é a insuficiência cardíaca grave, que a impede de fazer as mais simples atividades. E ela questiona, isso gera uma aposentadoria por invalidez? Ela tem 25 anos. E aí questiona, se for possível o benefício, tem uma idade mínima para a concessão desse benefício por parte do INSS? Sim, então vamos lá. Se ela tem esse problema, né, e o INSS desconsidera isso como uma das condicionantes para poder aplicar regras especiais no tocante à aposentadoria especial para o deficiente, mas isso gera uma incapacidade para o trabalho, né? E aí já surge outra possibilidade. Se essa incapacidade for permanente, ou seja, se essa situação de saúde for irreversível, aí ela vai pleitear a aposentadoria por invalidez. Se for uma incapacidade total para o trabalho, porém provisória, aí ela vai caminhar ali para o auxílio-doença. Mas em ambas situações não exige idade mínima, e será feita ali a averiguação por parte de perícia específica do próprio INSS. Então o caminho realmente será esse, né? Ou a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença. Há outro telespectador diz que tem um filho autista que recebe o BPC aos 7 anos, ele está com 7 anos. Aí o questionamento, ele vai de BPC para aposentado quando estiver na idade ou nem sempre vai de BPC mesmo com a idade avançada? Mesmo até o BPC pode ser contínuo até a idade avançada? Esse é o outro questionamento. Sim, o BPC, sempre destacando, é benefício assistencial. Então, a deficiência por si só não é a motivação do BPC. Você tem a deficiência e você tem a incapacidade de se manter, né, de arcar com suas despesas básicas por si só ou pela sua família. Então, no caso desse exemplo, possivelmente, a criança tem o autismo e a família também não tem condições financeiras de arcar com suas necessidades. Mas pode ser que essa criança ela vai se desenvolvendo e existem programas específicos para o trabalho para as pessoas portadoras de autismo e de outros também. Então, a pessoa pode começar a trabalhar. Começando a trabalhar, ele não tem direito de manter o BPC. Então, aí ele pode trabalhar, mas aí ele vai galgar, em algum momento, já a aposentadoria, que aí já será uma aposentadoria com regras especiais em razão da sua deficiência. Então, o BPC é mantido enquanto ele não trabalha, por questões também sociais, renda mínima e tudo mais, e depois que ele trabalhar, aí sim ele vai almejar ali uma aposentadoria futura, benefício previdenciário, com regras especiais. A Gracilene de Porto Nacional também mandou pergunta. Obrigada, Gracilene, pela participação. Ela quer saber se quem faz tratamento de câncer tem direito à aposentadoria. Bom, não é em si o fato de estar fazendo tratamento do câncer e nem mesmo ser portador, né, dessa patologia. Essa análise ela tem que ser feita pelo próprio INSS para saber se esse tratamento gera realmente uma deficiência e qual é o grau da deficiência para saber qual é a regra que será aplicada, qual é o redutor que será aplicado. O André de Guaraí diz que está assistindo o Bom Dia Tocantins. Obrigada, André, pela audiência. Um abraço aí para o pessoal da região de Guaraí. Ele diz que tem visão monocular. Aí está perguntando, eu tenho direito à aposentadoria? Esse tipo de deficiência se encontra ali no rol, né? Daquelas que são consideradas para efeitos de regras especiais da aposentadoria. E aí vai ser feito, mais uma vez, a averiguação por perícia para saber qual é o grau dessa deficiência, para saber qual é o nível de redutor que será aplicado. A Doralina diz que tem 54 anos, vai completar 54 anos no início de setembro. Ela quer saber se uma pessoa que não está contribuindo com a Previdência pode entrar com o auxílio-doença, o pedido de auxílio-doença. Não pode. Né? O benefício previdenciário tem como característica principal a contributividade. Né? E, obviamente, né, eu não sei qual é o ofício desenvolvido ali por esse caso, mas
a não ser que seja um segurado que a gente chama de aquele trabalhador rural, né, que trabalha em condições específicas de economia familiar. Se for esse caso, ao invés de contribuir, ele pode comprovar o tempo de trabalho rural. Mas nas demais modalidades de trabalhador, precisa contribuir. Vamos para a pergunta agora do Luciano. Vamos acompanhar. Olá, bom dia. Meu nome é Luciano Ribeiro. Quem tem deficiência intelectual pode se aposentar? E então? Sim, pode se aposentar por invalidez, né, caso essa deficiência intelectual ela gere uma incapacidade para o trabalho que habitualmente o segurado já exercia. Né? Então, a pessoa não consegue mais exercer aquele tipo de ofício, ela não consegue ter a sua subsistência por meio de algum trabalho. Então, surge a aposentadoria por invalidez, desde que ele esteja contribuindo e cumpra a carência. Agora, se ele manter a condição de trabalho, mesmo sendo portador dessa deficiência, ele vai trabalhar, ele vai contribuir, ele vai almejar uma aposentadoria normal, ou por idade ou por tempo de contribuição, porém com a aplicação dos redutores. Certo. O questionamento da Vitória é muito importante para você que ligou a TV agora. A gente está falando de aposentadoria, em especial de aposentadoria para pessoas com deficiência. Vamos saber o que a Vitória quer de resposta. O de deficiente tem direito à aposentadoria. Agora eu vou repetir a pergunta que a Vitória fez. Ela quer saber que tipo de deficiência dá direito à aposentadoria. Deficiências intelectuais. Né? Eu vou pedir para o senhor começar a responder de novo, que nós tivemos um pequeno probleminha quando o senhor começou a responder. Então, Okay. Qual tipo de deficiência dá direito à aposentadoria? Tá. Não há um rol específico do tipo de deficiência. O que nós podemos dizer é que tanto a deficiência intelectual quanto a deficiência física gera o direito de aposentadoria com regras especiais. Qual o grau de redutor que vai incidir? Aí essa análise é feita caso a caso pelo próprio INSS para poder entender se é uma deficiência de natureza leve, se é uma deficiência de natureza média ou grave. Deficiência de natureza grave, obviamente, vai ter um redutor maior e assim vai proporcionalmente. Então não há um rol específico para se delimitar a aplicação de regras especiais. Certo. Outro questionamento de telespectador pelo WhatsApp diz o seguinte: quem nunca trabalhou contribuindo com o INSS, mas no decorrer da vida se tornou a pessoa com deficiência, tem direito à aposentadoria? Então, essa é a típica situação de benefício de prestação continuada, né, de BPC. Ou seja, não há como partir para uma aposentadoria, porque a aposentadoria requer prévia contribuição. Então, se a pessoa nunca contribuiu, aí tem que se buscar um benefício de caráter assistencial. Sempre lembrando que para poder ter acesso a um benefício assistencial, um BPC de um salário mínimo, não basta a deficiência. Tem que existir a deficiência e tem que existir o requisito da renda mínima, que atualmente, em regra, está em 1/4, a renda per capita familiar de 1/4 do salário mínimo.